processo seu, quando você começou na carreira dentro da indústria, foi exatamente isso, né? Juan, é se ver como um espírito de empreendedor. Juliana Montagna é uma líder visionária com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Fundadora do Instituto Juliana Montagna, ela já liderou equipes de mais de 300 pessoas e transforma vidas com palestras e mentorias, ajudando indivíduos a resgatar seus sonhos e descobrir seus talentos. Você pode trabalhar numa empresa de pequeno porte e numa empresa de grande porte. O que vai determinar o sucesso é o seu comportamento. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do CabreiraCast e hoje eu tô super feliz de receber aqui a minha amiga, parceira, que eu já conheço há tantos anos, Juliana Montagna. Ju, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Juan. Agradeço primeiramente a confiança e a oportunidade, né, que você me deu de gravar aqui no seu estúdio. Tenho certeza que vai ser uma honra a gente poder contar um pouquinho da nossa história. Ah, Ju, você é maravilhosa. Muito obrigado. Que isso. Pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, sobre liderança feminina, sobre a experiência da Ju, que é muito grande, né, dentro da indústria farmacêutica, dentro de diversas outras áreas, lideranças. A Ju, só para vocês terem uma ideia, já liderou uma equipe de mais de 300 pessoas. Então vocês imaginam o tanto que essa mulher é inspiradora e ela tem tanto conteúdo legal para trazer pra gente hoje, aqui para vocês que estão acompanhando o nosso programa. Então, Ju, pra gente começar o nosso programa, eu quero aproveitar que tá aqui já, quero deixar um mimo pra você, um presente. Então, meu Deus, muito obrigado. Você tá me deixando mal acostumada. Cada vez que eu venho aqui nessa agência, a gente é tão acolhido e sempre tem um algo a mais. Então, muito obrigada pelo carinho. Quem não gosta de chocolate Copenhagen, né? É uma das melhores marcas. Então, muito obrigada. Pode ter certeza que aqueceu e adoçou meu coração. Obrigado, né? Ju. Com Que é isso. certeza. Quiser deixar Muito aqui, fica à vontade, viu, Ju? Eu que Então, agradeço. pessoal, vamos lá. Pra gente começar, Ju, o nosso papo um pouquinho, pra gente trazer aí pra nossa audiência, começar a falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Eu queria começar exatamente sobre isso, né? Como tudo começou, quem é a Juliana, como que você começou a sua carreira. Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, assim, eu sempre fui a Juliana inconformada, né? Eu nasci numa família muito humilde, então eu tive que trabalhar muito cedo. Aos 13 anos eu já estava registrada. Nossa. Comecei a trabalhar no fórum da cidade, né? Num jornal local. Depois passei pelo shopping, trabalhando num café. Trabalhei também no consultório de dentista, aí fui parar no escritório de contabilidade, que foi uma escola para mim, aprendi muito, mas eu sempre tive o desejo de me conectar com pessoas. Naquela época mais nova, talvez eu não entendia o que eu queria ser e fazer. Uhum. Foi quando eu, trabalhando no escritório, fui me conectando com os médicos da cidade, e ao ir nos consultórios eu via o pessoal da mala preta, e eu olhava aquilo e eu achava incrível, eu falava, nossa, é isso que eu quero. Porque eu não gostava de ficar naquele lugar fechado. Eu gostava de sair, eu gostava, né? Eu ficava super feliz, por exemplo, quando a minha chefe falava assim, você tem que ir no posto fiscal, você tem que ir na Receita Federal, você tem que ir na prefeitura. Eu falava, gente, que delícia, Porque né? você é super comunicativa, né, Ju? Muito. Então acho que isso deve ter sido uma coisa que te ajudou muito você também se libertar disso, né? Como que foi, então, esse processo aí? E aí, então, o que aconteceu? Na época eu comecei a entender que era comunicação que eu gostava. Então eu fui procurar uma graduação em jornalismo. Ótimo. Quando eu vi a grade, eu vi que eu gostava só da parte de apresentar, mas eu não gostava da parte de editar. Falei, não vou me identificar. Então, eu acabei indo para o curso de propaganda e marketing, porque eu amo vendas, amo pessoas, e eu vi que ali eu teria N oportunidades. Foi então, no primeiro ano da faculdade, que eu ingressei na indústria farmacêutica, que era um sonho, né, realizado. Mas, quando eu entrei na indústria, eu entrei para ser a melhor propagandista da equipe que eu pertencia. Eu nunca imaginei na vida ser líder, né, de uma equipe. Aliás, eu tinha medo. Eu falava, como que eu vou pontuar para as pessoas o que elas têm que ser feito?
Mas tem uma máxima que eu sempre trabalhei comigo, Juan. Mesmo não tendo nascido em berço esplêndido, eu sempre busquei fazer o melhor. Eu sempre trabalhei comigo a sobra do que eu fazia. Tudo que eu era contratada, eu me dedicava para além daquilo. Então, embora eu ainda não era uma gestora, mas eu sentava na cadeira de gestora sem ser e de forma genuína. Como você fazia isso, Juliana? Eu não tinha medo de disseminar o meu conhecimento, eu não tinha medo de apoiar as pessoas, eu não tinha medo de ensinar, eu não tinha medo de acontecer algo, eu chamar a pessoa e ter uma conversa de valor com ela. Isso que você acabou de falar agora, eu acho que é um insight muito interessante sobre crescimento e sobre você ter um bom posicionamento dentro da tua carreira, que é você não ter medo. Não. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque a gente vive um momento que todo mundo pisa muito em ovos, né? Óbvio, existem diversas coisas que fazem a gente ter que ser assim, né? Na vida, no negócio, dentro de uma empresa, de uma organização como um todo, mas eu acho que um pouquinho desse espírito meio vou correr atrás, vou fazer, não sei o que, eu acho que isso é muito importante de existir, né? Na gente como profissional. É muito interessante isso. Então, esse processo seu, quando você começou na carreira dentro da indústria, foi exatamente isso, né? De você ter esse olhar para você, como o que eu faço aqui agora do meu melhor, mas o que eu posso fazer um pouquinho a mais. Exato. Muito legal isso, Ju. E isso, Juan, se vê como um espírito de empreendedor. Eu tinha aquela empresa, e todas as empresas que eu passei, eu tinha elas como minhas. Né? Então eu tinha muito olhar de dono. O que seria esse olhar de dono? É esse cuidado com o que pode ser desperdício, com o que pode ser oportunidade, né? E eu tratava realmente como minha. Quando eu ingressei na indústria farmacêutica, que, né, e você tem a oportunidade de trabalhar em empresas de âmbito nacional, você vê a grandeza dessas empresas e como todos os departamentos têm que funcionar em sincronia. Então, isso trouxe um aprendizado de eu não emperrar processos. O que a gente vê hoje, Olha como você só. trouxe, o medo das pessoas fazem elas diminuir os processos, fazem elas trazer lentidão para que as coisas se concluam. Por quê? Eu tenho medo de ir lá conversar com tal pessoa de tal departamento porque ela não vai aprovar um documento para mim. E fica naquele anseio e as coisas não se resolvem. O mundo corporativo, você precisa se posicionar, você precisa falar, você precisa ser claro, porque todos os departamentos são dependentes um do outro. Se você emperrar um processo aqui, você para uma empresa praticamente. E é o que eu falo, assim, é o poder da comunicação dentro de qualquer coisa, né? Exato. Porque é como você alinha aquilo ali, como você faz com que um processo aconteça. Eu acho que isso é muito interessante, eu acho que isso é até uma dica muito legal que a gente pode deixar para a audiência, né, para as pessoas. Sabe aquele ditado, velho ditado, quem tem boca vai a Roma? A minha carreira foi literalmente isso. O que a equipe espera quando você é um gestor, um líder? Que você resolva. Como nos cargos que eu atuei, eu era uma interlocutora dos departamentos internos com a força de vendas, eu tinha que me comunicar. Eu tinha que buscar a solução para as coisas. Né? Então, se você não pensar que a comunicação vai te levar longe, você não sai do lugar. Nossa, isso é muito forte, né? Eu falo assim, eu amo comunicação, amo estudar, eu também sou da publicidade e eu me descobri muito uma pessoa que eu amo estudar, que eu sou meio nerd dessas coisas, assim, né, nesse curso e com esse tipo de estudo, né? Você falar isso é uma coisa muito forte, sobre essa importância da gente estar presente, da gente ser um profissional que pensa à frente, né? Ô Ju, voltando um pouquinho lá na tua história ainda, então você entrou na indústria como propagandista. Isso, eu entrei como propagandista. E aí como que foi aí seu processo, sua carreira? Aquele sonho que eu tinha no começo é desesperador. Por quê? A indústria, ela te permite muita autonomia. Então, você assume uma região no Brasil e o seu gestor imediato, ele cuida de uma região grande. Então, as cidades ali que você cuida, o seu gestor ele não estará diariamente com você para te ajudar a se desenvolver, né? Ele vem uma vez no mês porque ele tem uma equipe grande que ele tem também socorrer. Isso tudo, no início, é um pouco de desespero, porque você fala, meu Deus, e agora? Eu tô fazendo certo? Eu tô visitando os médicos como tem que ser, né? Como que tá sendo a percepção dos médicos, das farmácias quanto ao meu trabalho, dos colegas, dos concorrentes? Mas
eu transformei todo esse medo em oportunidade. Então, o que que eu fiz? Como eu tenho muita facilidade de me conectar com pessoas, eu fiz amizades muito rápido com o pessoal, né? Que tinha mais tempo que eu, e eu realmente pedi ajuda. Esse é um ponto, Juan. A gente Muito ter legal. humildade de assumir o que a gente não sabe, e tá tudo bem. O importante é a disposição que você tem para aprender. Né? E tem gente que nem pedir ajuda pede, porque ela tem muitas vezes aquela sensação, eu não vou pedir ajuda porque eu vou mostrar que eu não sei. Não, gente, a gente é ser humano, nós temos capacidades limitadas e não tem como a gente saber de tudo, né? Então, isso também foi primordial, pedir ajuda. Olha só, né? Que interessante, Ju. Isso eu acho que é um ponto assim muito legal, que ajuda muito também as pessoas a olharem, até às vezes, é que nem você falou, esse olhar empreendedor, Sim. né? Tentar puxar um pouco isso. Não é eu sozinho que eu vou conseguir resolver tudo, né? Não. Dentro de um negócio. Então, é muito importante a gente ter esse olhar sobre o que a gente é bom e o que a gente pode oferecer de melhor, né? Exato. Acho legal até contar um caso legal, muito... óbvio que numa escala muito diferente, foi quando eu comecei a agência, né? Porque eu comecei trabalhando sozinho. Sim. E eu falava, mas o que que eu não sou bom? O que que eu não posso? E era escrever. Hoje eu sou muito bom. Eu escrevo, eu vejo, eu já fiz vários cursos. Eu gosto muito de escrita persuasiva, de copywriting. Eu amo essa área, né? Estudar isso. Mas quando eu comecei, eu tinha muita insegurança. E aí eu falei, não é uma coisa que eu posso oferecer com excelência. Então eu preciso ter alguém aqui para me ajudar em relação a isso. Eu acho que esse é um grande ponto que faz com que a gente também consiga, às vezes, dar um salto na nossa carreira, Exato. na nossa vida. É entender o nosso ponto forte e o nosso ponto fraco, né? Mas, Juan, até abrindo um parênteses desse assunto, no Brasil, nós somos treinados a focar nos pontos de desenvolvimento. Os países de primeiro mundo, não. Por que os países de primeiro mundo, as pessoas empreendem mais? Porque desde a infância, elas são treinadas nos pontos de fortaleza. Né? Então tem essa identificação de propósito e talento muito cedo. No Brasil a gente vive uma cultura muito atrasada, e eu vi isso, eu fui aprender isso há pouco tempo, né? Depois de um cargo que eu tive na empresa, onde a última empresa que eu trabalhei, eu tive essa honra de me proporcionarem um teste, né? Que a gente conseguisse olhar os nossos talentos. Olha, e aí que a empresa, na interessante. época, mudou a cultura dela. Ela parou de ficar olhando o ponto de desenvolvimento. Eu me recordo que no início da minha carreira, quando eu me tornei gestora na indústria farmacêutica, a gente fazia uma entrevista, um processo de recrutamento e seleção, nós ficávamos utilizando os pontos de desenvolvimento. E o que a gente percebia? Quando você perguntava para o candidato, quais são os seus 5 pontos de desenvolvimento? A pessoa falava 5 e mais um pouco. Quando você falava, e as suas fortalezas? As pessoas tinham dificuldade. Isso mostra que é cultural. É cultural. E nós não nascemos para ficar apontando desenvolvimento. A gente nasceu para usar as nossas fortalezas. Olha que interessante, Ju. E esse reconhecimento seu é importantíssimo, porque é assim que se constrói um time, que se constrói uma empresa. Senão é eu presa, não seria uma empresa, né? Cada um tem os seus talentos natos e específicos. E que bom que são específicos, porque eu me torno melhor naquilo que eu faço, né? Quanto mais especialista eu for, melhor profissional, né? E profissionalmente falando, eu me torno. O problema é que as pessoas muitas vezes se sentem diminuídas quando elas não têm esse entendimento. E esse insight que você trouxe foi importantíssimo. Por isso que você se tornou essa potência que você é hoje. Isso, Ju. E, né? E pode dar oportunidades, trazer Com novos certeza, talentos. é um prazer, é uma honra conseguir fazer tudo isso, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, né? É muito legal a gente ver, acho que a gente ainda vai falar mais a fundo sobre esse seu novo projeto de desenvolvimento, de pessoas, de negócios como um todo, mas eu acho que o mercado precisa um pouco disso, né? Exato. Ô Ju, ainda voltando um pouquinho aí na sua trajetória, na tua carreira, você está no momento agora de inaugurar, de lançamento da tua nova marca. Eu queria saber como foi para você ter esse insight e essa, sei lá, coragem de mudar. Na verdade, eu acho que eu teria que trazer aqui um pouquinho da minha jornada do herói. Aos 16 anos, eu trabalhava num consultório de dentista e teve uma palestra na cidade do Sindicato do Comércio. E me chamou a atenção o tema, eu fui assistir aquela palestra, né? Na época era o César Romão, nunca esqueço.
E eu olhei aquele cara no palco, eu falava, gente, que máximo, mas eu não tinha maturidade para entender que ele era um palestrante e que era ser palestrante, que era me conectar com pessoas que eu gostaria. Eu tinha 15, 16 anos na época. Se passaram mais de 20 anos, né? Entrei na indústria, fui ganhando corpo, conhecendo pessoas, me conectando com pessoas do Brasil inteiro, assumindo cargos de liderança. E aí chegou num ponto que eu vi que eu queria transbordar na vida de mais pessoas e não só do time que eu liderava, porque eu comecei a ver que a minha gestão personalizada e inspiradora, tratando cada um de acordo com os seus talentos, né, personalizando esses talentos, eu tinha muito retorno de resultados. Eu via que o time fazia por mim. E para mim, eu tinha todo esse cuidado, Juan. Por exemplo, um colaborador ficou doente, eu ia no hospital visitá-lo. Um colaborador que foi pai, eu ia na casa conhecer a criança. Então, eu sabia da minha equipe quem era o meu colaborador 100%. Eu sabia os filhos, eu sabia o nome da esposa, eu sabia o que era importante para ele. E eu comecei a perceber que esse estilo de liderança foi fazendo eu me conectar não só com as pessoas do meu time, mas com as pessoas de outros times da empresa e com os departamentos internos. Olha que interessante, Durante 4 anos na companhia, eu ganhei 4 vezes, como a única gestora no Brasil, o título de liderança para alta performance, né? A empresa tinha um programa de reconhecimento e eu fui eleita nesse programa com a gestora mais votada. As pessoas entravam lá e colocavam mensagens para mim, genuínas e aleatórias. Então eu falei assim, parece que aquele ambiente, embora fosse uma empresa, como eu te falei, de âmbito nacional, se tornou pequeno, porque eu falei, tem mais pessoas precisando de mim. E eu conversava com cada colaborador, né? A parte do meu trabalho que eu mais amava é quando eu sentava para dar um feedback, porque eu via isso como uma conversa de valor, uma conversa genuína. E tudo que eu falava para as pessoas, ela se sentia engrandecida, porque eu olhava para ela e falava, você é a peça fundamental da sua vida, para o seu negócio, para o que você quiser ser, né? Então eu falava muito dos talentos dela, as oportunidades que ela tinha, e aí eu comecei a ter esses apontamentos, Ju, eu quero conversar com você, porque você sempre tem uma palavra certa, e aí aquilo começou a fazer sentido na minha carreira, e eu comecei a ver que talvez o só ficar, né, trabalhando numa empresa me limitaria de voar mais alto e de me conectar com pessoas não só mais no Brasil, né, assim como eu tenho em outros estados muitos amigos, mas também fora do país. E aí eu vi que eu ia ter que tomar decisão, embora tendo um cargo, né, de executiva na empresa, se eu quisesse alçar voos, o que aos olhos de muitas pessoas pode parecer loucura, né? Porque eu fiquei por muito tempo a única mulher no cargo na empresa. Olha que interessante. Era a única mulher no cargo na empresa. No ano passado que eu ganhei uma parceira, mas eu fiquei por mais de 5 anos somente eu nesse cargo. E eu acho que também é um processo doido isso, né? Porque quando a gente está dentro de um negócio, que nem você estava, né? Observando, entendendo, que nem você está contando, sempre olhando para o negócio como se ele fosse seu, eu acho que isso deve ter gerado assim também um crescimento muito grande, esse poder de conexão com as pessoas, né? E eu acho que assim, ao longo de muito tempo, eu sempre soube, eu te conheço há bastante tempo, porque você é amiga da minha mãe, a gente se conhece e eu sempre falava, nossa, a Ju, ela é uma pessoa assim que é de se admirar, a gente olha e vê o brilho no olhar que ela tem também de lidar com as pessoas, de falar, eu acho que isso é muito legal, então é muito interessante. Você deve, ao longo desse processo da tua carreira, ter escutado muitas histórias, né? Sim. Qual foi uma história que te tocou? Olha, deixa eu puxar aqui na memória, porque realmente eu conheci muita gente, né? E tem um detalhe também, não só as pessoas da empresa, tá, Juan? Como eu trabalhava em vários estados no Brasil, os meus deslocamentos eram de aéreo, né? Então, a minha vida era no aeroporto. E era engraçado, eu sempre pegava o voo em Ribeirão Preto e sempre sentava alguém do meu lado com uma história para contar. Sempre. Dava para fazer um podcast? Dava para fazer um podcast, dava para escrever um livro, porque eu conheci muitas pessoas em tantos voos e pessoas assim que marcaram na minha vida, que legal. né? Dentre elas foi uma senhora de 96 anos
ela é de Franca, e assim, eu me conectei com aquela mulher e ela começou a contar a história dela para mim, a dona Caranauê. Ela tem um nome indígena, mas a aparência física dela não tem nada a ver, né, com uma pessoa indígena. Ela é branquinha, clarinha. Mas na hora que eu entrei no avião, ela chegou em mim e falou assim: Nossa, que moça poderosa, que moça linda, você chegou, você parou, né? Eu falei, imagina. Aí ela falou assim: você tem postura, você transmite que você é uma mulher assim de poder, uma mulher autêntica. Eu até brinquei, né? Eu falei, a gente tenta diariamente, né? E aí ela começou a contar a história dela, que ela foi diretora da primeira escola de Franca e que ela estava indo passear com o filho, eles estavam indo fazer uma viagem internacional. Quando ela me falou a idade dela, eu falei, oi? Né? Eu falei, a senhora tem mais que o dobro da minha idade e com esse ânimo e com essa disposição. E aí, o que deixou de lição ali para mim, Juan? Que o que envelhece é o nosso corpo, não é a nossa alma. Então, eu estava diante de uma senhora de 96 anos, com um espírito super jovem e de um conhecimento. Durante o voo, ela me ensinou tanto, tanto. E é o que eu penso, né? O conhecimento, ele nunca é demais. A gente tem que sempre estar aberto a aprender. Sempre buscar aprendizados novos. Então, assim, essa foi uma das histórias que me marcou muito. Fora tantas outras histórias, né? E na empresa, eu tive, nossa, oportunidade, assim, de muitas pessoas. Mas uma muito bacana foi de um colaborador em Cuiabá. Normalmente, quando você chega para contratar, né, a pessoa com aquela barba bem feitinha, camisa social, até era porque também o traje é exigido, né, na indústria farmacêutica. Mas Cuiabá, uma região de um calor, né, muito forte e tal. E eu tive uma vaga, o gestor de lá falou para mim, chefa, tem um rapaz aqui que saiu de outra empresa, os médicos gostam muito dele e eu quero que você converse com ele. Eu falei, tudo bem, né, eu fui para lá. Quando eu cheguei, ele era um personagem, uma barba gigante, uma maleta, um chapéu, né? E assim, já um profissional mais maduro, eu olhei assim, pensei, falei, esse cara, né? Mas tudo bem. E aí eu fui para um bate-papo com ele. E eu saí dessa entrevista que durou umas 3 horas, nossa conversa, encantada. Olha. Porque ele era um cara de uma inteligência e também de muito conhecimento, muito culto, muito antenado aos assuntos. E depois a gente veio a contratá-lo e ele não andava de avião. E aí eu falei, eu te mato, porque o que eu vou falar agora na empresa, né? Porque ele era de Cuiabá e as reuniões eram em São Paulo ou outros lugares no Brasil. Ele falou, eu vou de ônibus. Eu falei, ai meu Deus, eu te mato. Aí eu precisei conversar com todos os departamentos internos, jurídico, compliance, RH, frotas e tudo mais, para que a gente pudesse ter um alinhamento em contratá-lo. E quando tivesse esses deslocamentos, ele ia de ônibus. Você imagina, ele ficava 3 dias no ônibus. Mas ele era um profissional que resolveria tudo que nós estávamos precisando ali naquela região. Olha que interessante. Porque ele tinha conhecimento, ele tinha relacionamento, né? Então, esse é um detalhe também, a gente ter esse discernimento de qual perfil contratar e onde contratar, para que a gente não erre, né? Eu acho que até muito interessante, até dentro desse assunto, entra um pouquinho sobre, dentro do mercado corporativo, a importância da gente ter um bom posicionamento. Sim. E que isso daí, eu acho que não é uma coisa só superficial. Posicionar-se perante a uma empresa, a um negócio, é muito profundo, né? Sim. Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que eu tive que me posicionar em todo o tempo, né, de quando eu entrei na indústria farmacêutica até quando eu saí. Querendo ou não, ainda existe nos dias de hoje um certo machismo, né? Talvez hoje os homens estejam mais abertos a entender que uma mulher bem vestida, uma mulher bonita, uma mulher vaidosa, não significa que ela tenha a sua inteligência diminuída. Né? Então, em alguns momentos, eu tive que me provar muito. Até eu ter a sorte de ser contratada por um diretor que falou assim, olha, para mim, o profissional é um ser assexuado. E aquilo foi de grande valia, porque eu tinha saído há pouco tempo de uma empresa exatamente por um machismo muito grande que eu passei. Olha. E a ponto de eu pedir demissão de uma carreira que eu imaginava ser longa, né? Mas, mesmo assim, eu não esmoecia.
eu me posicionava, porque o cargo que eu estava, independente de terem pessoas mais experientes que eu era tão gestora quanto ela. O que diferenciava a gente era o tempo de casa e o tempo no cargo, então eu respeitava. Mas se eu tinha percepção de algo que seria bom para os times, que traria desenvolvimento e oportunidade para as pessoas, eu não deixava de falar. Algumas reuniões, por exemplo, né, é muito comum no mundo corporativo você ter reuniões com o CEO, com a alta liderança. E nessas reuniões, as pessoas ficam tímidas. Eu falo, gente, como assim? É a oportunidade que você tem de mostrar o seu trabalho, de mostrar quem você é. Nossa, e é não verdade. de se recolher. Isso é posicionar-se. Então, todas as reuniões que eu ia com a alta liderança, eu procurava me conectar. Eu queria que os donos da empresa, eu queria que o CEO da empresa soubesse quem é a Juliana. E isso me trouxe visibilidade. Foi onde eu fui me tornando conhecida internamente e, né, e depois foi se expandindo aí para o Brasil inteiro. Mas é o posicionar-se. Nada mais, é quase uma campanha de publicidade, né, Ju? A gente mostrar quem a gente é, quais são os nossos diferenciais, o nosso posicionamento. Eu acho que isso é muito interessante e muito importante hoje no mercado, como um todo, né? Sim. Isso envolve muitas coisas. Hoje, assim, se você pudesse dar uma dica para quem está começando na indústria farmacêutica, em relação a esse posicionamento, o que você acha que é interessante? Eu daria não só para quem está começando na indústria farmacêutica, tá? Mas para quem está iniciando no mercado de trabalho, para quem está iniciando no mundo corporativo, eu falo que independente do tamanho da empresa, você é o Você S.A. Você pode trabalhar numa empresa de pequeno porte e numa empresa de grande porte. O que vai determinar o sucesso é o seu comportamento, né? Então, a dica que eu dou é: seja genuíno. Adote aquela empresa como sua. Aproveite essa oportunidade, independente do cargo e do salário. Tudo na vida são processos. Eu não comecei líder ou gestora, né? Tudo é aprendizado. Então, o que eu sempre falava para o meu time? Eu não posso querer mais do que vocês. Então, você, por exemplo, como um dono de empresa, não pode querer mais que os seus colaboradores. Eles também têm que querer o tanto que você quer que a sua empresa cresça. Então, é ter esse brilho nos olhos, é conhecer a empresa que você quer trabalhar, o ramo que você quer trabalhar, buscar informações, quais são os valores daquela empresa, estão de acordo com os meus valores, né? O que aquela empresa vai me proporcionar de plano de carreira, como que eu vou poder crescer nela, o que é destaque para essa empresa, né? Mas ainda hoje, Juan, eu acredito muito assim, os processos as pessoas aprendem, porque você tem uma formação, você tem uma graduação, e quando você vai trabalhar em algum lugar, você vai pôr a parte daquele conhecimento da sua graduação ou pós-graduação em prática. Só que cada empresa tem o seu modelo de negócio, e para isso você vai se adaptar ao modelo de negócio, à cultura organizacional da empresa e aprender os processos. Agora, gente genuína, gente íntegra, gente que você pode contar, né, que você pode dar autonomia, está escassa no mercado. Tem muita gente com ótimas qualificações, mas que estão deixando a desejar num processo, por exemplo. Né? Que mostram inseguros, que mostram pouco conhecimento, que mostram indecisos. Você quer contratar gente indecisa que não sabe o que quer? Não dá. Não é? Ninguém gosta de profissional indeciso ou de pessoas indecisas. Ninguém quer estar perto de gente indecisa. Isso é muito legal que você está falando. Até vamos lá, até mudando, indo para esse raciocínio numa coisa muito interessante para gente falar, que é esse ponto de o que eu preciso saber para ir bem numa entrevista de emprego. O que eu faço para ir bem, para estar naquela empresa, escolher a empresa que eu quero estar, o lugar que eu quero estar. O que eu devo fazer para chegar até lá? Como que eu me posiciono? Como que eu tenho que estar numa entrevista? Como que é isso? Olha, hoje a maioria das empresas, né, tem usado o processo de recrutamento e seleção na entrevista por competências, tá? Então, é ideal que você primeiro tente entender quais são as competências necessárias e cabíveis para o cargo que você quer em questão ou para a função que você quer em questão. Né? Por exemplo, uma competência muito comum hoje nos processos seletivos:
trabalhe em equipe. De repente, uma vaga para você trabalhar numa agência do Juan, que você vai ter que trabalhar em equipe, e a pessoa fala, não, eu não gosto de trabalhar em equipe. Então, esse é um ponto, né? Foco em resultado, um olhar inovador para as coisas, um olhar de liderança. Ju, mas eu não quero ser gestora, eu não quero ser líder, eu não tenho competências para o tal. Ok, mas você vai ser líder ali na cadeira que você está e na função que você exercer. Muito legal. Né? Então, antes de ir para um processo seletivo, é tentar entender quais as competências aquela empresa está buscando nas pessoas, nos candidatos que ela está recrutando, né? E o que eu, com a minha bagagem, com o meu conhecimento, seja profissional, seja conhecimento científico e técnico, vou agregar para aquela empresa e onde eu posso colocar aquela empresa no ranking das empresas Brasil. Isso é uma das coisas que eu olhava muito, por exemplo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero trabalhar na indústria farmacêutica. Aí ela não sabia nem em qual empresa ela queria estar. E eu cobrava muito. As pessoas vinham para um processo, eu falava, você olhou os valores da empresa? Por que você quer estar aqui? Onde você quer chegar? A pessoa não sabia. Eu falava, tá errado, faltou planejamento. Olha só. Né? Então tem que ter esse planejamento prévio de onde você quer chegar, o porquê que você quer chegar e o que você vai trazer e agregar para aquela empresa para que ela cresça e se desenvolva cada vez mais. Eu sinto que isso é um processo também muito de autoconhecimento, né? Sim. Porque para você estar bem, satisfeito no seu trabalho, eu acho que é um processo também disso, de você entender o que você quer e se aquilo que você está vivendo está alinhado com esse seu propósito. Muito interessante. Autoconfiança. O profissional autoconfiante, eu falei disso hoje na minha live de manhã, ele é o tomador de decisão. Olha. A pessoa que tem autoconfiança, ela toma decisões muito fáceis e ela não se apoia na opinião de ninguém. Você até usa a opinião de um colega de trabalho para tomar, às vezes, uma decisão mais científica, mas ela é um tomador de decisão nato, eu vejo isso por mim, e a gente, assim, as pessoas que têm essa tomada de decisão forte, muitas vezes ela só tem que tomar cuidado para não tomar decisões baseadas no intuitivo, porque ela é tão autoconfiante que às vezes o intuitivo pode ser um ponto cego. Então eu deixo de dicas aqui, isso é importante, tomada de decisão também baseado em fatos e dados. Isso é importantíssimo, até para você tomar uma decisão na sua carreira profissional, na sua vida pessoal, num relacionamento, algo que você quer construir. Sempre, além do intuitivo, ter o conhecimento técnico para aquilo. Isso é muito importante. Ô Ju, isso tudo, né, a gente tem conversado sobre vários conceitos, várias coisas e isso é muito interessante. Eu acho que como que todos esses conceitos aí, essa sua história, a sua carreira, como tudo isso chega na criação do Instituto Juliana Montagna? Ao longo de todos esses anos, né, eu fui vendo oportunidades. É o que eu te falei, você é SA, né? Eu deixei um legado na indústria farmacêutica e eu ouço isso das pessoas, tá? Isso não é arrogância, não. Eu tô falando de coração mesmo. Que lindo. Porque eu vi que o meu trabalho... Tem que se orgulhar. Tenho que me orgulhar. Eu vi que o meu trabalho, de alguma forma, transformava a vida das pessoas. Quando eu saí, né, no ano de 2024, as pessoas choravam de soluçar. Eu vi pessoas maduras, mais experientes do que eu, chorando de soluçar. Por quê? Porque a gente se conectou muito, porque nós tínhamos muita transparência. Eu sempre trabalhei de forma transparente, verdadeira, não trabalhava... Eu falava assim para o time, não fale mentiras, porque eu não vou te defender com mentiras. Se você errou, não tem problema algum. Nós estamos aqui para te ajudar, desde que seja a verdade. Então, eu comecei a ver essas oportunidades de desenvolver as pessoas na transparência, na clareza, no simples, no descomplicar, né? Isso é muito importante. Muito. No mundo muito. de hoje, né? Exato. E o que a gente vê? A gente vê muitos líderes despreparados. Por quê? Sério? Muitas vezes, Juan, principalmente as grandes empresas, elas têm o hábito de promover pessoas que têm alta performance, alta entrega, numericamente falando, altos resultados. Ela é ali um exemplo para a equipe. Mas quando essa pessoa é tirada do cargo de alta entrega e alta performance e colocada num cargo de liderança,
muitas vezes ela se apaga, porque ela não tinha competências de um líder, que são as agilidades de aprendizagem que a gente fala, né? Então, eu comecei a perceber essas oportunidades e comecei a ver o quanto que eu poderia ajudar mais pessoas, assim como eu ajudei meu time. E chegou num determinado momento, eu falo que a mulher, quando vai amadurecendo, né, a gente vai atingindo, assim, a gente vai ficando chata, a gente vai ficando seletiva, né? E você começa a querer não ficar cumprindo as regras dos outros. Você começa a ter percepções de coisas que você vê que não vai funcionar. E aí você fala, eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar resultado. Porém, quando você traz para o mundo corporativo, o mundo dos negócios, regras são regras, empresas são empresas, a gente tem que cumprir. Quando eu tive essa percepção, eu comecei a não ter mais satisfação nas coisas que me eram, assim, solicitadas a realizar. E aí, percebendo isso, eu falei, não tá legal. Eu vou ter que tomar uma decisão. Olha só. Porque algumas coisas eu passei a discordar, eu sabia que não traziam resultados, mas a gente, né, às vezes vai falar e aí tem um movimento muito grande por trás e aí acaba, né, que muitas vezes você tem que fazer e ponto. Mas eu comecei a, como eu falei lá no começo da entrevista, eu sempre fui inconformada. Quando eu percebi o inconformismo, quando eu percebi que não era só o cansaço físico ou mental, mas era a insatisfação, começou a não fazer mais sentido para mim. Esse foi um ponto da insatisfação, né? E aí eu falei, não era a empresa em si que eu estava, muito pelo contrário, uma empresa maravilhosa, mas era o mundo corporativo começou a não me deixar mais satisfeita, porque tinham regras a ser seguidas e eu não queria mais fazer parte daquilo. Eu queria criar a minha empresa com as minhas regras, com os meus conhecimentos e principalmente com as oportunidades que eu sei que irão desenvolver, né, e projetar muitas pessoas ao sucesso. Nossa, muito legal, Ju. Eu acho que você ter essa clareza toda sobre você, sobre que você quer, isso é muito inspirador, muito legal. Esse é um dos temas que você busca trazer nas palestras, como que funciona, o que você busca trazer para o mercado agora? Então, Juan, eu tive esse desejo, eu vou só resumir para vocês entenderem, tá? Eu estava um tempo atrás retornando de um congresso e eu tinha passado a semana toda fora de casa, e isso era num sábado, e na segunda eu já tinha que viajar de novo. Quando eu cheguei no aeroporto de Congonhas, meu voo tinha sido cancelado, eu fiquei muito brava, porque tudo que eu queria era chegar na minha casa, resolvi ler um livro. Quando eu li esse livro, ele me deu um start, porque eu achei que ele fosse dar algumas dicas de finanças e ele não ensinou sobre o dinheiro em espécie, mas ele ensinou sobre propósito. E um dia eu devorei aquele livro. Olha que legal. E aí, nesse start, ele falava assim, se você quer mudar, você precisa ter clareza do seu propósito. E aí, como eu já sabia mais ou menos o que eu queria, que era desenvolver pessoas, desenvolver mulheres, palestrar, fazer mentorias, consultorias para as empresas, eu procurei uma imersão de mulheres em São Paulo, naquela época, e fui me conectar. E ali no meio, eu me conectei com grandes executivas, com pessoas que tinham tido coragem de tomar decisão, empreender e estavam tendo sucesso naquilo que elas queriam. Foi onde o meu lado espirituoso também me tocou muito, né? E eu entendi ali que onde estivesse o meu coração, ali estava o meu tesouro. E eu entendi que o dinheiro é só uma consequência das coisas. Quando você coloca o seu propósito para servir e para ajudar o outro, naturalmente, o universo, Deus, se comove para te trazer um retorno de alguma forma. Que lindo isso, Ju. E aí aquilo eu falei para Deus, eu falei, tá, já entendi que é onde está o meu coração que vai estar o meu tesouro, então eu preciso tomar decisões. E agora? E a empresa que eu trabalhava, eu tinha muita autonomia, eu era muito feliz, as pessoas confiavam muito no meu trabalho. E aí, então, eu comecei a me estruturar. Aí vem a tomada de decisão. Então, eu decidi. Quando eu decidi, eu fui para o meio para ter clareza do que eu queria e ter certeza do que eu queria. Aí, sinal de positivo. É isso que eu quero.
É arrastar essa multidão, arrastar essa mulherada a pensar diferente, arrastar os homens a pensarem diferente, as empresas a terem líderes mais próximos, né? Líderes mais humanos, líderes mais capacitados que o que eu quero. Então, eu comecei a buscar cursos, eu comecei a buscar livros, eu fiz até o curso do Elton Euler, né, que fala o GPS, foi um divisor de águas para mim. Interessante. Eu busquei conhecimento psicológico e aí durante o ano passado todo eu fiquei estudando muito. Trabalhava e chegava à noite no hotel, lia, estudava, rabiscava, acordava mais cedo, videocast, podcast, tudo que você pensar de informações para me capacitarem à tomada de decisão, eu busquei. Então, eu estruturei a minha saída para que eu pudesse montar o meu negócio. E aí, nessa imersão que eu estava, teve um momento lá que a gente teve uma dinâmica e você tinha que pensar onde você se via e tal. E ali, a hora que eu fechei os olhos, me veio o Instituto Juliana Montagna. E eu até brinquei com as meninas, eu falei, já vejo até o meu jatinho e eu viajando o mundo todo para transbordar na vida das pessoas. Que lindo isso. E aí eu fiquei mentalizando isso. Eu estudei muito Bob Proctor, a Lei da Atração. Né, li o livro O Segredo também. E eu comecei a mentalizar o meu instituto, as pessoas que irão trabalhar comigo, as minhas palestras, as minhas mentorias. E comecei a mentalizar, só que eu fui buscando também conhecimento para me estruturar. Porque senão fica só sonho, né? Isso fica aí. só na cabeça, não sai do pode, lugar. tem que ter uma meta, né? Tem que ter uma meta. Sabe aquela coisa de você tirar os sonhos da cabeça e pôr no papel? Eu escrevi todos os meus sonhos grandes. Que legal. Escrevi, fiz uma planilha Smart para mim e coloquei tudo lá. E fui seguindo aquilo até chegar o dia assim do ciclo encerrar-se. E aí eu falei, agora é hora de montar o Instituto Juliana Montagna. Porque dentro do Instituto, eu quero trabalhar com várias frentes. Então, por que eu idealizei o Instituto? Porque eu posso ter diversos tipos de trabalho para atender públicos específicos. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que não é muito fechada, né? Então, você tem, eu acho que você, como pessoa, assim, consegue ajudar muita gente de diversas formas, Sim. né? Quais vão ser essas frentes de trabalho com o Instituto? Então, no Instituto nós vamos ter o método Herdar, foi um método desenvolvido meio que para trabalhar o divino nas pessoas, né? Todos nós, eu acredito muito nisso, Juan, já nascemos com um DNA de sucesso. Uma herança divina, que são os seus talentos, né? Que muitas vezes a gente nem utiliza. Às vezes você passa uma vida inteira insatisfeito e infeliz naquilo que você está realizando em qualquer área da sua vida, porque você não conseguiu olhar para dentro de você. Então, o método Herdar, ele tem a capacidade de despertar esse talento das pessoas e esse inconformismo para que ela tenha coragem de mudar, né? Principalmente na vida profissional. Depois nós temos as palestras, né? Tem a palestra Você é uma Peça Fundamental. Esse foi um lema que eu desenvolvi há uns 6 anos atrás com o time que eu trabalhava. E todas as reuniões que eu fazia, o pessoal já sabia da pecinha de quebra-cabeça que eu usava. Então eu tentava fazer reuniões motivacionais, reuniões estratégicas, utilizando a importância de cada colaborador se reconhecer como peça fundamental do quebra-cabeça daquela empresa para que o jogo se concluísse. Né? Muito interessante. Então eu fiquei trabalhando muito esse conceito, como foi um conceito que eu desenvolvi, eu registrei ele e transformei ele numa palestra. Não, muito interessante. Eu acho muito legal. Adoro a história, Sim. até do nome, tudo. Eu acho que é muito, muito legal. Sim. E é uma coisa que já é comprovada, que você já teve bons resultados com isso. Exato, né? É o principal, né? Ter resultados comprovados. Então a gente tem as palestras e fora isso nós vamos ter também os workshops. Então eu faço encontro de mulheres, quero fazer encontro de empresários, encontro de líderes, onde eu possa, de forma personalizada, realizar a anamnese, ali a necessidade daquela empresa, e montar um treinamento específico para o desenvolvimento daqueles colaboradores, ou né, dos próprios donos, de alguma forma, dos gestores, dos empresários, com o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Eu acho que é muito interessante porque é muito sobre abrir a cabeça das pessoas, né? Então, eu acho que como empresa, você está trazendo isso para o mercado, eu acho que é algo muito lindo, muito legal. Como você se sente nesse papel?
Juan, eu acredito muito em propósito e eu entendi que o meu talento é me conectar e servir as pessoas e ajudá-las a serem melhores nas suas carreiras profissionais, a se realizarem. Então, por ser um propósito, eu penso assim, os dons nós recebemos de forma gratuita. Né? Então eu penso também num serviço social que já está em andamento, né? Em breve também terei novidades, mas eu penso que de alguma forma eu vou conseguir contribuir para que aquela pessoa tenha uma vida memorável, né? Que ela não pense que memorável são só os famosos da internet. Não, todos nós temos o direito de ter uma vida realizada, uma vida feliz, principalmente no âmbito profissional, porque é aquilo que traz sustento para sua mesa, para os seus filhos e para a sua família. Nossa, claro, né? eu acho que deve ser um lugar muito onde a gente busca o nosso prazer, Exato. onde a gente busca a realização. Eu acho que isso é muito interessante porque é onde a gente dedica a maior parte da nossa vida, né? Você passa a maior parte do seu dia no trabalho com os seus colegas de trabalho. Então, se você não tiver num ambiente de alegria, num ambiente de satisfação, você não se desenvolve. Claro que tem o discernimento que uma empresa que visa lucro, ela não é uma empresa, uma ONG de serviço social. Então, cada membro ali precisa ter as suas responsabilidades e isso não tem como a gente abrir mão para a empresa funcionar. Mas o como as coisas são realizadas dentro da empresa é o que vai fazer a diferença. Olha que interessante. Né? A gente não precisa desrespeitar ninguém, a gente não precisa matar ninguém para que o processo se conclua. Muito pelo contrário, eu acho que o segredo é quando a gente consegue desempenhar em cada colaborador esse senso de propriedade. Olha só. Porque daí a gente garante a execução. E é muito interessante isso, né, Ju? Porque eu acho que a gente vive um momento também que até geracional também, que Sim. é muito diferente, né? Então, a pessoa que entra hoje no mercado de trabalho, principalmente aí, quem nasceu aí por volta dos anos 2000, tá no primeiro emprego, ou até quem tá um pouquinho antes, que tá buscando ali uma vaga já mais profissional, uma coisa dos sonhos, né? Isso vem um papel que mudou muito do que era, tipo, há 10 anos atrás, né? Como que você vê essa mudança hoje do mercado de trabalho para esse novo profissional, esse profissional do futuro, assim? O que essa pessoa deve entregar e também o que ela deve buscar dentro do ambiente de trabalho? Hoje a gente tem a geração do imediatismo, né? O que não acontecia nos anos 80, 90. A gente tem uma geração indo para o mercado bastante muito nova, assim, de idade, né? E com pouca bagagem, né? Às vezes só com uma formação. Então a gente vê que muitos profissionais estão intolerantes e ele não tem paciência de aprender o processo como um todo. Ou ele tem uma visão tão limitada que ele acha que se o gestor dele ou o dono da empresa pedir um pouquinho a mais, já está abusando. Então, o que ele faz? Ele vai pulando de galho em galho e ele não se concretiza em nenhum lugar. Isso é péssimo, né? Agora, como uma empresa tem que trabalhar, né? Esse colaborador, porque essa geração é a geração do digital. E eles têm muito conhecimento. Sim, e é a geração que vai dominar muito a inteligência artificial, né? Só que, por outro lado, falta um pouquinho de tolerância neles. Então, você precisa se tornar atrativo para esse perfil de colaborador, que aí entra a inovação, uma competência que toda empresa tem que ter. Você tem que dar muita autonomia para essa pessoa, você tem que incentivá-la a criar diariamente, a trazer oportunidades, né? A mostrar que mesmo estando na mesma empresa, né, num longo período, você pode inovar todos os dias e pensar em coisas diferentes, né? Então, isso vai dosar hoje até o comportamento, nossa, né, isso é dos muito empresários. interessante, porque a gente, eu no meu caso, né, eu vejo isso. Até por eu ter agência de publicidade, eu converso com pessoas que têm todo tipo de negócio, né? E hoje em dia, o que eu mais escuto nossa, o maior desafio, lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Então, eu acho que Por isso que você tem que personalizar.
Sim. Você não pode lidar com o João do mesmo jeito que você lidar com a Maria. Como que você retém esses talentos? Personalizando, entendendo o que faz sentido para ele. Se você não entender o que faz sentido para esse perfil de colaborador, para essa geração nova, esquece. Ele vai ficar 3 meses na sua empresa, 2 meses, 1 mês, e ele é descompromissado. Por quê? Porque aquilo não fez sentido para ele. Sabe, Juan, na minha geração, a gente toma decisões, né, na fase mais madura da vida. Nessa geração do ano de 2000, né, como a gente comentou, o pessoal toma decisão muito rápido. Só que ainda não tem corpo para algumas tomadas de decisões maduras e muitas vezes pode se arrepender. Olha só. Né? Por isso a importância, né, você, por exemplo, como um empresário, entender o que engaja e motiva cada colaborador seu a continuar trabalhando na sua empresa. E você tem que realmente personalizar. É muito interessante. Eu acho que isso é uma grande dica, uma coisa que a gente tem que trazer muito para as pessoas, né? Ô Ju, indo aí para esse agora quase último tema, indo para o final da nossa entrevista, uma coisa que eu queria muito falar é sobre a tua experiência também, a gente falou até um pouquinho disso, mas sobre você ser uma mulher dentro de um ambiente corporativo, né? Como que você enxerga que é o papel hoje que a gente tem que buscar para ter um ambiente menos machista, mais aberto à diversidade, falo aí em relação à mulher, mas em relação a todo tipo de pessoas também, né? Eu acho que na realidade é isso. A gente, o que isso também envolve e quais são esses temas que a gente deve buscar para a empresa do futuro, para o profissional do futuro, para esses dois lados? Esse é um ponto bastante interessante, um assunto bastante polêmico também, né? Ainda tem empresas com comportamento machistas, como eu te falei, mas muitas empresas estão trabalhando esse conceito do ser assexuado, né? E há ainda uma competitividade dos homens com as mulheres. Por quê? Porque a mulher, Juan, eu sei porque eu liderei homens e mulheres, né? Assim, times mistos, mas o homem, ele é o caçador, né? Ele é o caçador. Então, o homem, ele é o bruto, ele não olha tanto os detalhes. A mulher, ela é a intuição do negócio. Então, muitas vezes, algumas atividades que os dois, no mesmo cargo, desempenham, a mulher, ela sempre pensa num detalhe a mais, ela sempre tem um olhar diferente para alguma coisa que muitas vezes o homem não está enxergando. Olha só. Por isso que gera essa insegurança no ambiente, por isso que muitas vezes gera esse machismo, essa competição, né? Então, cada vez mais a gente precisa treinar os líderes, treinar os donos das empresas a buscarem desenvolvimento, né? Buscar desenvolvimento dessas competências masculinas e femininas, independente do sexo. Perfeito. Isso é muito importante, né? Independente do sexo. Né? Hoje as mulheres estão muito capacitadas e eu acho que cada vez mais a gente precisa trabalhar e disseminar o conceito de que uma boa aparência física ou o fato da pessoa gostar de uma atividade física não diminui a sua capacidade intelectual. Isso muito pelo legal. Contrário. Né? Isso é muito legal. Envolve todos esses temas, né? Posicionamento, como a gente traz, o que a gente pode fazer de melhor. Eu acho que o futuro do ambiente de trabalho e tudo mais, e a gente ter relações mais saudáveis para todo mundo, eu acho que isso é muito vantajoso para todo mundo, né? A gente tem mercados melhores, as coisas funcionando melhor, eu acho que é muito interessante. É o genuíno, né? Hoje, principalmente pensando em ambiente corporativo, personalizar. Quando você identifica e personaliza cada colaborador, mesmo no ambiente grande, você evita essa insegurança do outro, você evita esse olhar discriminatório do outro, né? E isso está muito na mão dos líderes das empresas. São essas habilidades que fazem, né, a pessoa crescer. O que faz uma pessoa crescer dentro na carreira? O que faz ela ser uma boa líder? Primeiro, ela tem que querer. Eu não tenho como querer mais do que ela, né? Mas um bom líder, ele não tem medo de expor os pensamentos, o conhecimento, ele não tem medo de contribuir para o desenvolvimento do outro. Aliás, tem um livro que a gente trabalha muito, liderança situacional, né? O que é liderança situacional? Existem os níveis da gestão, desde quando o colaborador entra numa empresa até quando ele se desenvolve.
E aí, resumindo, você descer ao nível daquele colaborador, mas sempre querendo elevá-lo a um nível superior e mais capacitado do que ele é. Até que você chega a um ponto do pináculo, que gestores desenvolvem outros gestores, né? Então, primeiro, não tem como eu querer mais do que qualquer profissional. Ele tem que se capacitar, ele tem que ter autoconhecimento, ele não tem que ter medo de se expor, esse é um dos principais pontos, de colocar o ponto de vista dele, de disseminar o conhecimento dele, de trazer projetos novos com medo que a equipe vai julgá-lo, que o gestor vai julgá-lo, que eu vou ser vítima da sociedade porque vão achar que eu quero me aparecer. Meu Deus do céu! Como assim quero me aparecer? Nós estamos no mundo corporativo, né? A gente está no mundo profissional. Então, eu tenho que trazer projetos, eu tenho que expor as ideias se eu quiser crescer. É isso aí. E aí, automaticamente, esse comportamento, você vai se tornando referência para os outros. Eu sempre falava o seguinte, Juan, para se tornar um gestor ou um líder, não é você que vai decidir se você vai se tornar, é a sua equipe que vai te promover. Olha. Porque você é tão sincero e tão genuíno no ajudar as pessoas, no contribuir com o ambiente, né, em ser um braço direito do gestor imediato, que as pessoas à sua volta e até de outros times, elas que te promoverão. Naturalmente. Naturalmente. Comigo foi assim. Doido, né? Nossa, que legal, que legal. Mas por quê? O exemplo arrasta. Eu posso falar coisas lindíssimas, mas se eu não der o exemplo, ninguém vai me seguir. Ju, olha, é muito legal isso. É muito legal esse trabalho que você faz. É muito bonito, você é uma inspiração. Obrigada! Eu falo de verdade, assim, sem puxar o saco mesmo. É muito legal, assim, ver isso, sabe? Tipo, esse estudo profundo, tudo isso de base que você faz, todo esse investimento de anos de conhecimento que você fez para vir aqui hoje e fazer esse trabalho, oferecer isso que você está oferecendo, que eu acho que vai mudar a vida de muita gente, vai mudar a empresa de muita gente. Parabéns pela coragem. Obrigada! Parabéns pela iniciativa, pelo empreendimento. Eu acho que tá sendo maravilhoso e vai ser ainda mais. É uma fase nova para mim, né? Tô conhecendo sobre empreendedorismo, até então eu nunca tinha tido a minha empresa, mas eu tô com muita expectativa e muito pensamento positivo, sabe, Juan? Eu mapeei, né, muita coisa e eu vejo oportunidades. Então, quando se tem oportunidade, ali tem trabalho, tem formas de arregaçar as mangas e tem muito a desenvolver. E naturalmente eu vou aprender com tudo isso. Então eu estou muito aberta, não estou preocupada, se vai dar certo, vai dar errado. Não, eu quero viver o processo. E agora eu me despi daquela figura de líder, porque eu estou começando do zero. No empreendedorismo, eu não tenho bagagem. E tudo bem, mas eu tô aqui aberta a aprender. Eu tô aberta, né, a me conectar com pessoas desse meio que vão me ajudar a chegar onde eu planejo. E por que as pessoas desistem? Porque elas já pensam num sonho grande concretizado. Mas para chegar lá, é uma escada com muitos degraus. E você tem que subir um a um e viver aquela experiência para depois vir a bênção divina. As pessoas querem o contrário. Elas querem a bênção divina antes do processo. Não vai acontecer. Olha, é o que eu falo assim, é que nem você falou, né, no começo. Onde está o nosso coração é que está o nosso ouro, né? Isso. Muito lindo isso, essa frase. E é bíblico. É muito, muito linda. Bíblico. Ô Ju, se você pudesse resumir o Instituto Juliana Montagna em uma palavra, qual seria? Em uma palavra? Persistência. Maravilhosa. Persistência. Persistir sempre, fazer acontecer. Sempre. Ai, Ju, que delícia! Somos seres humanos, né? Não somos super-homens e super-mulheres. A gente só vai saber tentando, errando, fazendo, né? É isso. Ai, show de bola. Ju, que delícia conversar com você. Olha, a gente nem percebe o tempo passar. Boa, né? Que gostoso. Verdade. Mas eu acho que é muito bom isso, a gente conseguir transmitir um pouco para as pessoas tudo isso. Então, deixo aí para você, para nossa audiência que está acompanhando a nossa conversa até agora, o Instagram aqui da Ju, para você seguir, para você ver todos esses conteúdos tão legais. Convido vocês aí a conhecerem um pouco mais o trabalho da Ju, né? Aí, em toda essa parte, todos esses serviços que o Instituto vai oferecer. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente nesse papo super legal, né, Ju? Tenho certeza que a gente vai conseguir
ajudar muitas pessoas com esse papo, né? Não tenho dúvidas, né? A nossa voz, ela é capaz de mudar a vida das pessoas. Então, vamos pôr a voz no mundo. Vamos levar conhecimento para as pessoas. Vamos propagar coisas boas, não é verdade? Com Ju, então certeza. beleza, muito obrigado. Muito Eu que obrigado a agradeço. você que acompanhou o nosso podcast até agora. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para você sempre receber aí as notificações sobre os nossos próximos programas. E aguardo você aí na próxima segunda-feira às 8 da noite com mais um conteúdo super especial. Obrigado, até mais. Obrigado, Ju. Obrigada a vocês, gente.